Senhor Jesus, gera fé entre nós. Nós liberamos a palavra, essa engrenagem da fé, a palavra do alto. Senhor Deus, que os nossos corações possam ouvir, ser transformados e vivermos a plenitude de Cristo. Livra-nos, ó Deus, do mal. Guarda-nos, ó Senhor Deus, debaixo da palavra de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu fui convidado a pregar em uma das nossas igrejas no Brasil. Eu fiquei tão empolgado, irmãos. Tinha tanta gente lá, tanta gente que eu não via há tantos anos. Eu fiquei tão... E eu ia pregar à noite, eu sabia já a palavra que eu ia ministrar, mas chegou no meio da tarde, Deus colocou uma ênfase no meu coração. E aí eu não quero pegar toda essa ênfase que Deus colocou, eu quero pegar só uma parte dela. Não sei se vai ser uma palavra longa, mas é uma palavra que eu quero ministrar na vida dos irmãos aqui hoje e orar com vocês no final, amém? Eu quero falar um pouco sobre a armadura de Deus. E aí eu vou fazer um paralelo da armadura de Deus e a armadura de homens. A armadura, ela existe para nos resguardar. A armadura, ela existe para nos, como uma prevenção, para que você não sofra danos. Uma armadura, então, ela é uma proteção para a sua vida. Só que o que acontece conosco? Nós temos uma tendência, às vezes, de entregar a minha armadura, às vezes, para alguém. Só que a armadura, na verdade, ela é desenhada e feita especificamente na sua medida. Ela é desenhada e você tem uma armadura que ela se encaixa perfeitamente em você. Qual que é o nosso problema? Às vezes nós queremos pegar a armadura que Deus me deu e achar que então ela vai ter que caber perfeitamente na minha esposa, ou vai caber perfeitamente nos meus filhos. Eu quero te falar, não sou eu que vou prover essa armadura para os meus filhos, mas a palavra de Deus fala que é o próprio Deus que vai entregar a armadura necessária. Então eu vou te falar que às vezes, na nossa boa intenção, nós erramos. Na nossa boa intenção, nós falhamos com algumas coisas. E eu vou te dar alguns exemplos. Existem batalhas que Deus te leva a caminhar por ela, mas Deus mesmo vai prover todos os materiais para você sair bem dessa batalha. O problema é que às vezes nós queremos lutar as batalhas dos outros. Nós queremos lutar as lutas dos outros. Eu vou te contar uma experiência minha com a minha esposa. Quando nós decidimos então nos relacionar, eu me lembro que eu acho que era namorado dela na época, e eu me lembro que aconteceu uma situação um pouco constrangedora com ela. Havia uma situação de um dinheiro lá, eu me lembro, acho que era R$300 na época. E ela tinha entendido que ela tinha recebido essa oferta, mas na verdade a pessoa tinha emprestado esse dinheiro, depois essa pessoa pediu dinheiro e ficou uma situação muito constrangedora, ela não tinha o dinheiro. E aí eu me lembro que eu estava me relacionando com ela, eu fui lá, peguei o dinheiro e paguei a dívida dela. Muito bonito, muito nobre para um namorado. Só que depois de anos, depois de casado, eu e ela nós entendemos que eu não deveria ter feito aquilo. Por quê? Porque aquilo era uma luta dela. Era algo que ela tinha que vencer. Era algo que ela tinha que passar por isso. Se eu sou o marido dela, não, sim. O que é dela pertence a mim, o que é meu também pertence a ela. Mas nós não éramos marido e mulher na época. E eu assumi uma responsabilidade. E depois nós percebemos que aquilo não foi saudável para o nosso casamento. O que eu quero dizer, irmãos? Existem momentos na sua vida que essas batalhas elas são suas e não adianta eu querer colocar a minha armadura sobre você, porque a armadura ela é feita numa medida, ela é específica. Às vezes tem gente que tem um ombro mais largo, às vezes um ombro mais estreito, um capacete, às vezes uma cabeça mais proeminente, outras menores, e cada uma com um determinado peso, e você tem que perceber isso. Nós, no desejo correto, às vezes nós entramos em problemas, com a motivação correta. E aí eu te digo, irmãos, cuidado, irmãos, com essas motivações. Você tem que perceber quais procedem do espírito ou quais procedem da sua alma. Existe uma, irmãos, que é da sua alma, que é o desejo de fazer coisas que Deus não te chamou para fazer. Às vezes nós assumimos responsabilidades as quais não são nossas.
E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, uma delas às vezes é filho. Às vezes a gente quer fazer pelo filho aquilo que é responsabilidade dele, e nós não deixamos o nosso filho crescer, nós não deixamos os nossos filhos passarem por aquilo que é necessário para um crescimento. Eu não estou falando de negligência, mas eu estou falando para deixar o seu filho assumir as responsabilidades às quais ele entrou. Os irmãos estão me entendendo? Mas nós queremos às vezes lutar as lutas dos nossos filhos. Eu quero lutar as lutas de outras pessoas. Irmãos, há uma consequência quando você entra onde Deus não mandou você entrar. Então existem armaduras que às vezes nós queremos colocar nas pessoas que são pesadas demais. Ela não vai dar conta, ela vai morrer com aquela armadura. Às vezes você está achando que a pessoa não, ela vai para uma batalha, mas ela está com a minha armadura, ela vai viver mais tempo. Não, ela não tem flexibilidade, ela não tem mobilidade, ela não anda. E está pesado. E então qualquer gesto, até que seja feito, até que tire a espada, já morreu na batalha. Os irmãos estão me entendendo? Então eu vou falar desse aspecto, dessa armadura de Saul em relação a Davi. Eu vou ler 2 textos e eu vou explicá-los. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 8 ao 9. A palavra de Deus diz: E parou e clamou as companhias de Israel e disse-lhe: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu um filisteu? E vós, servos de Saul? Isso aqui é o gigante desafiando os servos, os militares e a Saul, e a nação inteira. Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, nós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então nós seremos por servos e nós o serviremos. Olha o que acontece aqui. O gigante, desafiando então, ele fala o seguinte: para que a gente vai lutar aqui todo mundo? Para que a gente vai pegar o meu exército contra o seu exército? Vai virar uma carnificina aqui? Vamos resolver de uma coisa mais prática? Eu represento o meu exército, você escolhe alguém do seu exército e você venha. Eu vou lutar contra você, contra essa pessoa vai lutar contra mim. O que isso significa então? Então o problema é o seguinte: você vai escolher alguém do seu lado, já está escolhido quem é aqui, e nós iremos então para um combate. Aí eu te pergunto, irmãos, você como um rei, quem que você vai escolher para lutar a luta contra o gigante? Alguém novo demais? Alguém que não foi preparado com armas? Alguém que não tem corpo ainda adulto, porque ainda é jovem? Alguém que não é adestrado na guerra? Ou você vai pegar alguém forte, combatente, o cara que já sabe como é que luta? Quem que você vai escolher para representar a sua casa? O mais forte ou o mais fraco? Mais forte. Boa. Você é um general. Quem que você vai pegar lá no seu exército para ir contra alguém? O mais fraco ou o mais habilidoso? Mais habilidoso. Aquele que você viu como é que luta, ou alguém que você nunca viu na vida lutando? Aquele que você viu lutando. Eu vou te contar um negócio, irmãos. Se eu tiver que entrar num ringue com alguém e falar assim: você escolhe alguém, eu não vou pegar o mais fraquinho, eu vou pegar o John Jones. Poucos sabem quem é John Jones, mas saiba, ele é bom. Eu não vou pegar lá o mais fraco, eu vou pegar alguém conhecedor, seguro. Mas o que acontece aqui na história? Saul manda para a batalha Davi. Davi não estava na batalha. Davi não tinha sido treinado junto com o seu exército. Ele sabe muito pouco a respeito desse rapaz, mas mesmo assim ele pega quem? Davi. Você sabe por que ele pegou Davi, irmãos? Porque na verdade não tinha outra pessoa que quisesse enfrentá-lo. Em outras palavras, já que não tem ninguém, vai você mesmo, Davi. Ninguém quis. Já que não tem ninguém, vai você mesmo. Sabe aquele negócio assim? Você se sente até mal. Fala, gente, não tinha ninguém. Então, alguém já jogou bola aqui de futebol de rua? Aquele clássico, camisa, time com camisa e sem camisa? Isso é um clássico. Isso é um clássico. E o campo?
De terra ou na esquina, no asfalto, aquele que você chutava o chão e arrancava o tampão do dedo? Você lembrou, né? Aí agora lembrou. Os homens sabem o que eu estou dizendo. Eu vou te contar um negócio, irmãos. Eu sempre era o dono da bola. E eu tinha que jogar. Agora, quando você não é o dono da bola e você não joga nada, irmãos, já escolheram os melhores. Aí está faltando um no time. Ô fulano, entra para fechar o time. Aí como é que você entra? Você já entra bem? Como é que você entra? Como é que você entra? Tem ninguém, né? Sou eu. Sabe aquela coisa? Davi, essa é a história de Davi. Já que não tem ninguém, vai Davi. Já que não tem alguém bom, vai Davi. Em outras palavras, a gente sabe que a gente vai perder essa guerra. Então, como ninguém quer ir, manda alguém que pode pelo menos morrer, porque os outros não podem morrer. Entendeu o que eu quero dizer? Davi era o deletado da história. Davi era o cara que podia morrer, que ninguém ia se importar com Davi. Por isso ele não quis mandar ninguém do exército, porque os outros eram importantes. Davi era dispensável, essa é a palavra que eu queria falar. Davi é dispensável nisso. Os irmãos estão me entendendo? E aí olha o que acontece então. Aí chegou lá em 1 Samuel 17, versículos 38 e 39. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e venceu com a couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém nunca havia experimentado. Eu nunca vesti isso. Eu nunca fui para um combate. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou de sobre si. Saul, na verdade, não estava interessado em proteger Davi. Ele só estava interessado em ganhar tempo para não se tornar escravo. Parece bonita a história quando você lê. Não, vamos colocar a minha armadura sobre esse jovem, né, ele vai para uma batalha. Não, Saul não estava nem aí para Davi. Vamos deixar ele ir para a batalha para ver se ele aguenta mais um pouco. Eu não estou interessado em você. Eu só quero é ganhar tempo para eu não me tornar escravo. Mas a Bíblia diz que Davi não conseguiu andar. Sabe o que significa, irmãos? Nós insistimos em fazer o que Saul fez. Nós queremos que as outras pessoas tenham a mesma medida minha. E sabe qual que era a medida de Saul? Eu procurei aqui, irmãos, e eu achei. Olha o que a Bíblia diz. Lá em 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Olha a medida de Saul. Tinha ele um filho chamado Saul, um belo jovem. Nenhum outro havia entre os filhos de Israel mais bonito do que ele. Irmão, Saul era um cabra bonito. Para a Bíblia falar que o cara era bonito, eu acho que ele devia ter até um olhar parecido com o meu. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Os rapazes mais altos, olha o que a Bíblia diz. Os rapazes mais altos chegavam apenas à estatura dos seus ombros. Está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Ninguém naquela nação era tão alto quanto Saul. Ou seja, aqui, ó, todos os homens batiam aqui em Saul. Pastor, mas qual a relevância nisso? A relevância, a importância nisso é que você imagina então, levando em consideração que aquele jovem, Davi, batesse aqui. Você imagina como é que era colocar aquela armadura, aquele capacete? Era até uma cena ridícula de se enxergar. Então eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Há uma medida da armadura que Deus te constituiu. Ela é específica para você. Aí nós erramos quando nós queremos que os outros caibam dentro da nossa armadura.
Eu quero que os outros façam o que eu faço, o que eu falo. Não, você pode se inspirar, mas há uma medida que ela é sua. Há uma medida do seu filho, há uma medida do seu cônjuge, há uma medida dos seus pais. E nós insistimos que essas pessoas caibam na nossa armadura. Não cabe. Ela é individual, meu irmão. Mas quando você insiste que o seu cônjuge tem que ser, você começa a sufocar ele. Você começa a estressar, você começa a abafar, você começa a cansar. Quando você quer fazer isso com o seu amigo, você começa a cansar o seu amigo. Eu não caibo dentro disso. Isso não foi feito para mim, está pesado. E aquilo que você acha que está abençoando só está trazendo o quê? Peso. Angústia. Mas nós insistimos, não, você entra aqui, fulano, entra aqui, não, aqui, ó. Sabe, e nós queremos insistir nisso. E nós queremos fazer a vida cristã dessa forma. Nós queremos que a nossa casa seja desse jeito. Sabe, irmãos, é mais ou menos Marta e Maria. Deixa eu te contar uma história sobre Marta e Maria. Não é que... olha, irmãos, o dia que a gente compreender que nós precisamos de Marta e Maria. A questão de Marta é o problema. Não é o que ela fez, a questão é porque ela começou a acusar Maria de não ter feito. O problema lá não foi ela ter feito arroz doce. Não é o arroz doce que ela fez. O problema é porque Maria não fez nada. E aí começa a acusação. Aí o que significa? Marta queria pegar a armadura dela e queria que agora Maria vestisse a armadura. Mas não tinha que vestir aquela armadura, porque é peso, é angústia. Mas nós queremos fazer das pessoas assim. Você tem, porque agora se não for assim... Não, irmãos, Deus fez com uma arquitetura única. Um desenho único. Uma maneira de perceber único. E não tem nada de errado nessa diferença multiforme aqui na igreja. Isso é maravilhoso, porque Deus se expressa no corpo. Não é em um. Mas não, todo mundo tem que ser igual, né? Eu confesso para os irmãos, eu tenho que confessar, o quantas vezes eu errei querendo que fosse tudo do jeito que eu queria. Tem que pôr essa armadura. Não, às vezes você tem outros desejos no seu coração. E qual é o erro disso? Nenhum. Deus te desenhou assim, isso é maravilhoso. Mas nós gastamos energia demais querendo mudar os outros na minha armadura. Os irmãos estão me compreendendo? E só traz o quê? Cansaço. Os cônjuges sabem o que eu estou dizendo aqui. Um é sempre querendo mudar o outro. Um é sempre querendo falar que o outro tem que fazer. Mas é engraçado, ao invés de perceber as diferenças juntos, entender qual é o propósito de Deus, não, porque se não for, você está gastando a sua energia, o seu tempo, aquilo não muda. Cuidado, irmãos, porque às vezes nós queremos lutar as lutas dos outros e obrigar que os outros lutem do mesmo jeito. Isso só traz estresse, cansaço, e você não vai levar ninguém a nada na sua vida, absolutamente a nada. Você tem que sinalizar o propósito de Deus para a pessoa. Você tem que indicar o que Deus tem para aquela pessoa, você tem que observar isso. Mas nós queremos que a minha armadura seja para todos. Isso não é uma fábrica de parafuso, irmãos. A igreja tem a sua característica como um corpo, mas cada qual numa função. E você tem que respeitar isso. Você tem que compreender isso. Você tem que viver isso. E você tem que ficar em paz em relação a isso. Eu posso ouvir um amém? Mas Saul quer fazer o quê? Coloca aí Davi. Coloca isso aí. Vê se você aguenta pelo menos o segundo round. Porque o primeiro, só Deus na causa. Vê se vai para o segundo. Se der certo, vai para o terceiro. Mas não adianta, irmãos. É pesado demais a armadura de Saul. Saul era muito grande. Eu posso olhar para Saul e ter uma referência. Irmãos, mas será que Deus tem isso para mim? Consegue perceber o que eu estou dizendo? Posso olhar, nossa, é um cara alto, é habilidoso com espada. Mas será que aquela armadura é para mim? Em outras palavras, aquela posição é para mim? É aquilo que Deus tem para mim? Irmãos, eu vou te dizer algo diante de Jesus Cristo de Nazaré.
eu passei a enxergar a igreja de uma forma talvez mais plena. Nós caminhamos numa visão, louvado seja Deus, uma visão clara, muito objetiva. Cada crente é um sacerdote, cada crente é um ministro, louva a Deus por isso. Cada casa é uma extensão da igreja. Mas há multiforme na manifestação, irmãos, no mover de Deus. Sabe, tem dia que Deus vai querer se mover na palavra. Mas tem dia, irmãos, eu me lembro, já aconteceu isso lá na escola, não sei, acho que o Alto talvez vai lembrar. Teve dia que eu não preguei, porque o louvor foi tão bênção que eu falei, eu não posso pregar. Não tenho que pregar aqui. E eu tenho que me render a isso. Mas às vezes o nosso tradicionalismo dessa armadura, nós não aceitamos isso. Então eu quero falar algo para você, irmãos. Cuidado, porque às vezes nós estamos querendo a armadura de Saul em Davi. Não cabe. Não dá. A armadura de Saul na nossa esposa, na nossa mãe, no nosso pai, no nosso amigo, no nosso vizinho. Não dá, não cabe. É pesado, irmãos. É pesado. Os irmãos estão comigo? Pastor, eu compreendi, já errei tanto, já insisti que as pessoas tivessem, eu já insisti que as pessoas falassem desse jeito. Irmãos, eu vou te falar, eu já insisti, já errei tanto. Em outras palavras, se não for do meu jeito, não serve. Já ouviu essa palavra, essa frase? Se não for para ser desse jeito, não serve. É pesado demais. Estava vendo a Thaís aqui tirando foto. Você tinha que mexer no nosso Instagram, minha irmã. Precisava de alguém para movimentar isso. Não, não pode. Por que não pode, meu Deus do céu? Será que tudo tem que ser sempre do meu jeito? Será que eu não posso entender o encargo que ela tem e isso fluir nisso? Será que não tem irmãos aqui que tem encargo de começar um grupo de oração aqui? Será que os irmãos não têm encargo de ajudar o pastor Marcos Botelho, talvez, auxiliando no curso de maturidade? De chegar e estar tudo pronto, deixar a sala organizada? Será que não há isso? E aí, irmãos, eu quero te falar algo. Irmãos, tem tanta coisa que nós podemos fazer como obra. Eu só não posso querer engessar que todo mundo caiba na minha armadura. Eu não posso acreditar, irmãos, que todo mundo vai virar pregador. Mas eu quero que todo mundo manuseie bem o que? A palavra de Deus. Entendeu? Todos vão virar pregadores? Não. Mas o meu papel aqui é de incentivar que você ame a palavra. Mas Deus vai te usar naquilo que você tem encargo, meu irmão. Pode ser o encargo mais maluco que você tiver. Mas será que tem espaço? Tem espaço. Aonde há ordem e decência no corpo de Cristo, irmãos, há a manifestação do poder de Deus. O que queima seu coração? Mas às vezes nós erramos. E vamos ser honestos, irmãos, nós já perdemos relacionamentos porque nós queremos colocar a nossa armadura em alguém. Aquela pessoa falou, olha, não dou conta de andar mais com você, não consigo. Não dou conta de ser o que você está querendo que eu seja. Será que eu não posso ser isso? Me lembro de uma experiência de um irmão contando. Teve uma época numa igreja, foi um grande mover de Deus, e louva a Deus por isso, muitas pessoas querendo ser pastores. Louva a Deus por isso, mas aí esse irmão chegou no pastor em lágrimas, chorando, ele contando. Falou, Márcio, ele chorava compulsivamente. E falou assim, eu amo a Jesus, eu amo estar no corpo de Cristo, eu sirvo essa igreja de todo o meu coração, mas eu não tenho um chamado para ser pastor. Tem espaço para mim nessa igreja, mesmo não querendo ser pastor? Mas às vezes, irmãos, nós não queremos dar espaço para as pessoas. Eu não posso sonhar com você e eu te digo, irmãos, o quanto Deus tem ministrado isso no meu coração. E há um risco eu me tornar Saul. Você pode olhar para mim, se inspirar em mim, deve e pode, mas eu não posso manipular você para que você seja o que eu sou. Você pode se espelhar, você pode me imitar, mas irmãos, eu acredito que o maior propósito, subir aqui em cima e poder pregar a palavra de Deus, é você desfrutar da plenitude do que Deus tem para você. Entender o chamado que Deus tem para você. Entender o encargo que Deus deu para você. Eu não posso limitar você naquilo que Deus te deu.
Só um amém? Amém. O pastor Alexandre está aqui. Esses dias a gente orou por vocês, irmãos. Aqui, o povo aqui ora. Estava contando dele. Ele que é o líder lá dos motoqueiros, irmãos. Mano, fiquei fã daquele púlpito, irmão. Quero um daquele para mim. Irmãos, ele chegou com uma convicção. Um monte de gente barbudo, cabeludo, motoqueiro, um tanto de moto lá na frente. E eles fazem sempre um churrasco, irmãos. Aí eu falei, é de Deus. Falei, o Espírito se move nesse lugar. Sinto testificar de Deus. Mas ele teve esse encargo de ir atrás de gente que o pessoal talvez não se importa. Se reúne com eles. Ué, porque é diferente de mim. Daquilo que eu acredito que Deus me chamou. Irmãos, igreja é isso. É nós permitirmos que o corpo exerça as suas funções, embora o meu dedo da minha mão seja diferente do dedo do meu pé, mas cada um tem uma função, e nele Cristo se expressa. Igreja tem que ser isso, meu irmão, aquilo que queima no seu coração, com ordem, com decência. Há espaço para você sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Mas nós insistimos ainda em colocar a armadura de Saul. Está pesado, está difícil. E é tão interessante, irmãos. Eu estou confessando aqui. Eu já fiz isso com irmãos que... E os irmãos estão tão bonzinhos ainda. Os irmãos falam... Não, pastor, tá bom. A cabeça está até... Tá bom. Está pesado? Tá não, pastor. Está pesada essa armadura? Tá não. E o irmão vai que vai arrastando. E o irmão vai que... E o irmão não está dando conta, mas o irmão é tão fiel. O irmão tem o desejo de honrar. Mas, irmãos, a honra tem o seu devido lugar. Mas nunca deixe de honrar a Cristo em primeiro lugar. Deixa Deus ser o centro. Então, o que Deus está querendo fazer? Irmãos, eu sinto esse encargo no nosso coração. Eu quero ver células das irmãs de Coque. Não é de Deus, irmãos? Irmãos, eu quero acordar no meio da noite com elas ligando para mim. Pastor, senti uma direção de Deus. Eu falei, eita menino. O que é, irmã? Eu quero chegar em lugares. E aonde chegar tem lá a reunião dos irmãos dos motoqueiros. E eles estão liderando ali, estão fluindo ali. E a coisa está acontecendo. Eu quero ver esse mover ativar a vida da igreja. Sabe essa coisa que... Não, olha, irmãos, nossa... Uma coisa muito clara na nossa igreja. Eu vou te falar o que é. Que nós mais insistimos e falamos da palavra de Deus. Cada crente é um ministro da palavra. Você é um sacerdote do Senhor. É isso que nós queremos ativar em você. Esse desejo de ser um ministro de Deus. Você foi chamado por Deus. Você é um ministro de Deus. Você pode falar isso para o seu vizinho? Você é um ministro de Deus. Pastor, tudo bem, mas agora a gente tem um problema. Se essa armadura ela é individual, se essa armadura ela tem um formato individual, se essa armadura ela tem um desenho específico, mas o que a Bíblia diz lá em Efésios sobre a armadura? Que então tem o capacete, tem as sandálias, tem o cinto, tem a couraça. O que o Senhor diz? E eu vou ler, e a Bíblia mesmo explica a Bíblia. Olha o que a palavra de Deus diz. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura. Só que é o seguinte, é a armadura de Saul? É a armadura de Davi? A armadura do pastor Márcio? Do pastor Aldo? Do pastor Marcos Botelho? É a armadura de quem? De Deus. A armadura de Deus tem a sua medida, meu irmão. O que você precisa nos dias maus, a Bíblia diz, é revestir-vos da armadura de Deus. Mas a gente quer se revestir da armadura de quem? Do pastor. Porque o pastor ora. O pastor jejua. O pastor dá até um trabalhozinho para a gente de vez em quando. Mas o pastor é gente boa. Eu quero a armadura dele. Irmãos, a armadura que vai te tirar dos dias maus. A armadura que vai te levar para os dias melhores. A armadura que vai transformar a sua vida é a armadura de Deus.
O que vai sarar a sua doença é a armadura do pastor Márcio ou a armadura de Deus? De Deus. Quem vai levar você a ser transformado é a armadura do pastor Márcio ou a armadura de Deus? O seu cônjuge vai ser transformado quando ele ouvir a pregação do pastor Márcio ou se revestir da armadura de Deus? Eu só sou o canal, irmãos. A armadura que vai transformar a sua vida é a de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Olha só. E ela diz: e essa armadura, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Olha toda a circunstância aqui. Vamos voltar lá para Davi. Saul veio e colocou a armadura. Essa armadura era de Deus ou do homem? Do homem. Saul aqui estava interessado em Davi? Não. Mas aí então, o que Davi faz? Tira essa armadura. E ele vai agora contra o gigante e ele fala só uma frase: eu vou contra ti em nome do Senhor dos... O que ele falou agora? Eu não estou com a armadura mais de Saul, eu estou revestido da armadura de Deus contra você. E o que acontece então com Davi? Ele vence a batalha com a armadura de Saul ou com a armadura de Deus? De Deus. Irmãos, você vai vencer as ciladas de Satanás com a armadura de Deus. Amém mesmo? Irmãos, você vai ter sua vida transformada com a armadura de homens ou a armadura de Deus? De Deus. Você vai conquistar através da armadura de homens ou a armadura de Deus? De Deus. Então, irmãos, é louvável você vir aqui, se inspirar na minha palavra que eu prego. É louvável você ver os irmãos. Mas, irmãos, o que te sustenta nos dias maus é a armadura de Deus. É a armadura de Deus. Não confie na sua armadura. Confie na armadura de Deus. E Deus te deu uma armadura completa. Depois eu posso falar o significado de cada uma delas. A gente pode gastar aqui um culto, 2 cultos falando sobre isso. Há muita riqueza nessa armadura. Só que é o seguinte, irmãos, o que eu quero dizer aqui hoje é que você tem que aprender a lutar com a armadura de Deus. Mas nós esperamos demais dos homens, que o homem vai fazer, que o homem vai me dar, que o homem vai abrir a porta, e você vive uma vida de frustração, porque aquele homem não fez, não falou, não te deu. Irmãos, eu vou te contar uma coisa. Eu sempre falo isso para as pessoas que vão casar. Irmãos, não ache você que o problema que você está vivendo depois que casar melhora. Isso é ilusão. Se você não resolver antes, vai piorar depois do casamento. Não, é verdade ou não é? Os irmãos não levantem a mão não, porque senão depois tem problema em casa. Mas por quê? Porque você fica na expectativa. Não, quando eu casar com ele, aí eu mudo. Quando ele fizer, aí você não vai mudar não, porque você está contando com a armadura do cônjuge. Você está esperando que a armadura do cônjuge vai resolver seu problema. Mas eu estou aqui para quebrar hoje. Fala, pastor do céu, eu estava com tanta expectativa nessa palavra. Pois é, mas é porque você só confia na armadura dos outros. Você só espera que os outros façam. Você espera que os outros te deem. Você espera que os outros te falem. Você espera que os outros abram a porta. Você está esperando a armadura de homens e está cansado com isso. E quando, eu amo esse fala Deus. E quando você põe a armadura, você se cansa mais, porque ela é pesada, ela não é da sua medida. Você não dá conta. A gente brinca aqui no curso de casais. A gente vai fazer um curso de casais por esses dias aí, em nome do Senhor Jesus. Participe, é de Deus. A gente tem uma dinâmica lá que a gente pede os casais para trocarem os sapatos. Aí fica aquela cena ridícula. Aquele homão, naquele sapatinho de Cinderela. Né, o pezinho da esposa geralmente. Aí o marido tira o sapato, aquele chulezento lá ainda. A mulher coloca lá no sapato. E aí a gente fala, levanta e anda. Aí eles levantam, vão andar, fica aquela cena maravilhosa de se ver. E aí todo mundo começa a rir. E aí a dinâmica é um outro foco. Mas se eu trago para esse contexto que eu estou dizendo, eu estou te falando uma coisa. Isso acontece quando você está com a armadura que é de outro e não de Deus. Ou ela vai ficar pequena demais, ou ela vai ficar grande demais.
e ela não te leva a avançar, é um retrocesso. Os pés do marido e da mulher sempre são diferentes, mas nós esperamos do cônjuge isso. Eu espero de alguém isso. E quando a pessoa não faz o que eu espero, como é que você fica? Frustrado, chateado. Por que não fizeram? Não me valorizaram, não me deram. E aí aquela frustração sua dentro de você te consome. E aí você pede aconselhamento. Pastor, eu não aguento, meu marido não muda. Você tem que mudar também, minha irmã, você é a primeira. Mas qual que é o problema? Você está com a armadura do outro. Vamos pegar aqui a armadura de Deus, porque essa tem a medida certinha. Essa encaixa certinha. Essa é a que Deus desenhou para mim. Essa é a armadura que eu espero. Vou terminar falando, irmãos. Às vezes as pessoas têm frustrações comigo. Porque o pastor não fez, o pastor não falou, o pastor não deu. Irmão, você tem que entender que a armadura, ela tem um limite. Eu posso ir com a minha armadura para a porta da sua casa. Mas se você for lutar, você tem que ter a sua armadura. Os irmãos estão me entendendo? Vou contar uma experiência esses dias da minha mãe. Minha mãe tem 77 anos. E eu fui lá visitar minha mãe. Oh, meu Deus. Espero que ela não veja essa pregação. Aí a mãezinha está lá, fez a empada para mim. Empadinha, se você não tem, me acompanha no Instagram. Eu coloco lá as coisas que minha mãe faz para mim. Pamonha, empada. Eu sou um filho amado, preferido e que conche isso para os meus irmãos ouvirem. Aí a minha mãe está lá fazendo empada. De repente, alguém aperta a campainha. Eu vou lá fora. Um senhor de cabeça branca. E a minha mãe casou com meu pai. Meu pai morreu. Há alguns anos ela conhece meu padrasto. 18 anos casada. O homem morreu. Mas, irmãos, acontece. Alguém morre uma hora. Alguém morre. Aí minha mãe passa um tempo. Arruma um namorado. Morreu. Ué, irmão, isso acontece. Isso acontece. Minha mãe tem 77 anos. Você acha que ela vai arrumar uma namorada aqui de 30? Os caras estão mais velhos que ela mesmo. Isso acontece. Não, glória a Deus que é mais velho que ela lá, né? Porque se arruma um de 30, minha mãe tem 70, eu acho que ele não está interessado na minha mãe. Aí, chega esse senhor. Por favor, a dona Terezinha está? Eu dei uma olhada para ele. Eu nem abri o portão, já entrei. Mãezinha, é o seguinte, eu não aguento isso mais não, mãe. Se tiver mais um interessado, eu não aguento, não tem estrutura psicológica. Estava brincando com a minha mãe, beijei ela, falei, mãezinha, tem um senhor aí simpático, cara. Simpático, vai morrer não. Vai morrer não. Aí a minha mãe vai contar a história para mim. Não, meu filho, está apaixonado em mim. Eu falei, não duvido, mãe. Não duvido, mas é porque a minha mãe é o seguinte, minha mãe agrada a todo mundo, Minha mãe serve comida, dá o horário do lanche. Você quer comer um pãozinho, um café? Como é que o cara não apaixona numa mulher dessa? Faz tudo. Aí depois ele veio, comeu a empada, que era minha mãe serviu. E aí ele foi embora, né? Aí minha mãe veio e falou, meu filho, então, esses dias ele veio aqui, eu tive que ligar para o compadre Oswaldo. O compadre Oswaldo é o irmão mais velho da minha mãe. 81 anos de idade, a minha mãe ligando para o irmão. De 81 anos de idade, porque tinha um outro interessado nela. Eu fiquei imaginando aqueles adolescentes. Sabe aquela história de adolescente? Quando você liga para o irmão mais velho, porque está querendo. E eu falei, mãezinha, eu estou imaginando. E ele foi lá, e ficou na porta e tal. E o cara foi embora, mas o cara ficou escondido na esquina, no carro, esperando meu tio ir embora. Quando meu tio foi embora, ele voltou e apertou a campainha. Até que a minha mãe teve que se posicionar, falou, fulano, não estou interessado em nada, né? Não gostaria que você tivesse essa liberdade. O que eu quero dizer para você? A minha mãe recorreu ao irmão dela para que ele emprestasse a sua armadura. Mas ele foi lá com a sua armadura, mas não resolveu o problema. Quando o problema foi resolvido? Quando ela usou a sua própria armadura. Eu não quero mais. Eu não quero essa liberdade.
Vou te falar algo. Diante de Jesus, irmãos, nós queremos transferir para os outros responsabilidades as quais são nossas. Isso é se revestir da armadura de Deus. A palavra que eu tenho aqui para a igreja hoje é: pare de esperar a armadura de homens. Deus te deu uma armadura. E a armadura de Deus, ela é mais forte do que qualquer homem. Pastor, eu não devo ajudar as pessoas? Irmãos, eu sei a posição que Deus me deu. Vou te dar um exemplo. Eu tenho os meus filhos na minha casa. Se alguém tentar entrar na minha casa, eu tenho que ir lá para fora com a minha armadura? Com a minha espada? Tenho. Eu vou guardar o que é a minha casa. Mas eu não posso querer transferir a minha armadura para os meus filhos. Não cabe. Não adianta eu querer transferir para minha esposa. Não cabe. Eu tenho que sair lá fora com a minha armadura e assumir a responsabilidade que Deus me deu. Eu sei a responsabilidade que Deus me deu. Eu sei as pessoas que Deus colocou perto de mim para eu poder guardar essas pessoas. Eu sei. Mas o que eu não posso é tirar a minha armadura e querer colocar sobre eles. Os irmãos estão me entendendo aqui? Você crê que é de Deus o que eu estou dizendo? Crê mesmo? Então eu gostaria que você só fechasse os seus olhos onde você está. Só as crianças estão entrando, irmãos. Se puder teclar baixinho. Eu sei, irmãos, que a palavra ela alcança onde tem que alcançar. Mas eu preciso te dizer algo, irmãos. Pare de viver uma vida esperando que os outros resolvam os seus problemas. Pare de querer colocar responsabilidade nos outros. Assuma as suas. Feche seus olhos, eu vou orar por vocês. Podia liberar o teclado aqui, por favor? Deus, em nome do Senhor Jesus. A palavra, ela é tão poderosa, Jesus. A palavra pode transformar tanto a gente. A palavra pode curar, a palavra pode restaurar. Senhor Deus, essa palavra, ela é importante. Essa palavra, ela restaura. Essa palavra abençoa. Senhor Deus, que nós possamos ser uma igreja aonde nós estejamos revestidos da armadura de Deus. Aonde cada qual assuma a sua posição. Aonde cada qual assuma a sua responsabilidade. Que possamos viver em Cristo Jesus a plenitude do Espírito e revestidos de toda a armadura. Para quê? Para que a gente possa permanecer nos dias maus. Ô Espírito Santo de Deus, eu libero esse ambiente de fé aqui essa manhã. Eu libero para você que vê essa palavra. É tempo de levantar na armadura de Deus. Na armadura de Cristo em mim, que opera em mim. É tempo de permanecer em Cristo Jesus. É tempo de posicionar nos dias maus. De permanecer nos dias difíceis. Espírito Santo de Deus, eu declaro que hoje é liberada essa porção de fé. E eu te digo, Deus te constituiu com uma armadura dele. Ele tem a sua medida, meu irmão, minha irmã. Não importa se você é casado, se você é solteiro, se você é divorciado. Não importa. Deus te revestiu de uma armadura divina. Uma armadura de Cristo. Para que você permaneça. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Você crê? De verdade? Deus está trazendo revelação para você essa manhã. Deus está te levando a ter uma experiência com Ele, irmãos. Você crê nisso? Eu creio do fundo do meu coração.